Olá, meu nome é Mayumi Sato, sou CMO da Sapiens Venture, idealizadora do Sex Summit e pesquisadora sobre sexualidade e comportamento humano. Oi, eu sou o Fanta, Lead Data Scientist da Sapiens Venture, também conhecido como o rapaz dos dados e trabalho oficialmente com dados e aprendizado de máquina há 7 anos. Ano passado você assistiu aqui no Sex Summit uma palestra da Sparkoff, um hub de inovações e tendências que apresentou um estudo global e completo sobre o mercado adulto, que ao se reposicionar como um mercado de bem-estar, prevê atingir a cifra de 126 bilhões de dólares até 2026. Se você não assistiu essa palestra ano passado, fica tranquilo e confere aí no seu e-mail, porque o ingresso da edição desse ano te deu acesso a todo o conteúdo da primeira edição. Acontece que esse ano já é 2022 e para quem, como eu, trabalha com esse mercado, a sensação ainda é a de que nem sempre a gente sabe o que realmente o nosso consumidor deseja. Talvez porque, provavelmente, nem ele mesmo saiba disso. Você sabe o que realmente o brasileiro procura quando o assunto é sexo ou na cama? Ou o estado do Brasil onde o tema BDSM é proporcionalmente mais procurado? Sabe qual é a proporção de homens, mulheres e casais em plataformas de encontros sexuais? Hoje, o Fanta e eu estamos aqui para compartilhar algumas dessas descobertas com você, para te ajudar a entender melhor os seus clientes e criar melhores soluções para eles também. E quando eu afirmo que a gente não sabe intuitivamente do que as pessoas gostam, desejam, consomem, no que diz respeito à sua sexualidade, é porque, de fato, eu acredito que nem elas mesmas saibam. O tema sexo, ele é tão permeado de tabu e moralismo que ao trabalhar com o Sexlog há pouco mais de 10 anos, com uma comunidade de mais de 17 milhões de pessoas cadastradas, nas nossas análises fica cada vez mais evidente que existem 3 tipos de desejo. Aquele desejo que você conta para as pessoas, aquele desejo que você guarda para sua intimidade, só você sabe, e aquele terceiro desejo que você não admite nem para si mesmo, mas nem por isso ele deixa de ser um desejo real. Eu conheço uma plataforma, um site brasileiro de conteúdo adulto, não é o Sexlog, é uma plataforma mais de vídeo, que percebeu de alguns anos para cá que existe um tipo de conteúdo que vinha sendo muito acessado. Mas era um tipo de conteúdo mais cheio de moralismo, tabu, que as pessoas não falam muito sobre ele e que por isso mesmo eles não imaginavam que se tornaria tão popular assim. O que esse site fez? Para tentar ajudar os seus clientes, ele passou a estampar esse conteúdo na página principal. O resultado disso foi que os homens que consumiam esse tipo de vídeo passaram a se descadastrar. Eles não estavam prontos para verem aquele desejo estampado e acessível na parte mais nobre do site. O que era para ajudar acabou atrapalhando. O Fanta e todo o seu time de cientistas de dados sabe muito bem que, por conta da dificuldade que a gente tem de falar abertamente sobre sexo, as pesquisas que não levam isso em consideração podem gerar resultados falhos e tendenciosos, e por isso mesmo pode ser muito perigoso para o seu negócio também. Realmente, Mayumi, nós costumamos utilizar pesquisas por serem fáceis de realizar, mas temos que tomar muito cuidado com as conclusões que tiramos ao analisar os resultados, principalmente quando estamos falando de perguntas e respostas que são consideradas indesejáveis, socialmente falando. Este acaba por ser um grande ponto de atenção para o mercado adulto como um todo. Saber perguntar também é essencial. Uma pergunta feita de maneira errada pode influenciar o participante a escolher determinada resposta, como, por exemplo, você gostou do nosso recurso X? Seria melhor uma pergunta mais neutra, como o que você achou do nosso recurso X? Também tem o problema das pessoas que não respondem. Dependendo da maneira como você distribui o questionário, pode ocorrer o que chamamos de viés de seleção, que é quando a amostra de pessoas que você selecionou para responder o questionário não é uma boa representação da sua base de clientes. Se o questionário permanece online por apenas um dia, é provável que as respostas vão ser dominadas por usuários que têm muita assiduidade no site, e isso vai distorcer os resultados. Uma alternativa a perguntar ao cliente o que ele pensa é ver como ele se comporta online e extrair daí as respostas que procuramos. A ação fala mais alto que intenção, e é por isso que o número de pessoas que fazem dieta é bem menor que o número de pessoas que dizem que vão fazer dieta. Inclusive, nós descobrimos que muitos homens que se dizem heterossexuais no perfil do Sexlog estão dispostos a marcar encontro com outros homens. Infelizmente, nem sempre é possível coletar esses dados.
às vezes por questões de privacidade ou por limitações técnicas mesmo. É isso mesmo. E uma hipótese sobre a qual a gente vinha trabalhando há algum tempo é sobre como as redes sociais estão transformando a nossa relação com o sexo. Um dado interessante do Sexlog é que lá por meados de 2017, 2018, cerca de 70% das pessoas que chegavam no site e se cadastravam, elas não usavam os campos da bio para se descrever, para falar dos seus gostos, dos seus desejos e objetivos ali. Mas esse número mudou drasticamente de 2017 para cá. As pessoas estão mais dispostas a se exibir, a fazer propaganda de si mesmas. Se expor virou algo corriqueiro. O Instagram, no fim das contas, tem ajudado o mercado adulto também. A gente também consegue enxergar uma tendência de alta no uso da categoria, por exemplo, de exibicionismo, que é preenchida assim que as pessoas se cadastram no site. Outra mudança evidente que a gente vem observando é a presença feminina em ambientes online voltados a sexo. Ambientes que antes eram predominantemente ocupados por homens. De 2015 para cá, o Sexlog tinha cerca de 7% de mulheres no começo e o restante da comunidade era formado por casais e homens. Hoje, o Sexlog conta com mais de 13% de mulheres, o que representa um aumento de 86% nesse período. Mas já a gente vai falar um pouco mais sobre o comportamento feminino quando o assunto é sexo e internet, e algumas das nossas descobertas são anti-intuitivas e podem te surpreender. Algo que para nós já não é tão surpreendente assim, já não é uma novidade, é que apesar do que dizem por aí, o fetiche mais popular do brasileiro não é homenagem feminino, mas é homenagem masculino, também conhecido como cuckold e algumas outras variações. E isso se evidencia tanto pela forma como as pessoas chegam no site, buscando por ele nos buscadores, no Google, tanto quanto pelo preenchimento do campo de interesse, em que casais estão cada vez mais abertos e indicando que procuram homens para a realização das suas fantasias. Mas aí, Fanta, eu te pergunto, como é que a gente transforma esse tipo de conhecimento em também decisão de negócio? O primeiro passo, que está implícito no que você disse, mas que vale a pena a gente destacar, é que nós precisamos salvar os dados. Pode parecer besteira, mas muita gente quer iniciar na carreira data-driven sem o data. Então, a primeira coisa a fazer, geralmente, é começar a coletar os dados. Como o usuário chegou no site, o que ele fez uma vez que chegou ali, por exemplo, e por aí vai. Daí, com os dados na mão, a gente consegue garimpar os insights, e é um processo caótico mesmo, sem um fluxo definido. Pode ser uma regularidade inesperada, algo como usuários que fazem X também fazem Y, ou algum dado que contradiz as nossas expectativas, como no exemplo do homenagem que você mencionou. Um caso assim aconteceu com a gente, quando notamos uma alta inesperada nos cadastros do Sexlog. Quando fomos investigar, descobrimos que os cadastros vindos da LiveCam tinham mais que duplicado. Nós procuramos modificações que foram feitas no site, na data, que batiam com o aumento, e vimos que havia um time que tinha colocado no ar um recurso de privacidade, onde a pessoa se exibindo na LiveCam escolhia se os visitantes, ou seja, aqueles que não têm cadastro no site, poderiam ou não assistir à transmissão. Essa descoberta acidental acabou dando ideias para outros ajustes que poderiam aumentar ainda mais os nossos cadastros. Por falar em decisão de negócio, a gente percebe, ao longo dos últimos anos, um volume cada vez maior de cadastros vindos do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, em comparação com o crescimento da nossa marca no Sul e no Sudeste. E é importante refletir sobre esses números, porque a gente tende a pensar no mercado consumidor sempre a partir do Sul e do Sudeste, que obviamente são mercados importantes, mas ao mesmo tempo são mercados que já são muito bem atendidos. Quem tiver hoje o olhar voltado para essas regiões vai sair na frente e ocupar uma posição privilegiada de mercado. Outra análise interessante também acontece a partir dos termos usados em conversas abertas dentro do Sexlog. A gente percebe que termos como discrição e segredo eram muito mais usados em 2015 do que são em 2021. As pessoas estão se preocupando menos com privacidade e mais com conseguir, de fato, marcar encontros.
Outros termos que também estão cada vez mais em alta estão relacionados a fetiches, como o próprio termo fetiche, ou dogging, pezinho, gravidinha, o que para nós não indica necessariamente que as pessoas não se interessavam por isso antes, mas sim que elas provavelmente estão conseguindo nomear e expressar os seus desejos. E o jeito como a gente se expressa, claro, também muda. Enquanto expressões como sextou, bebê, TBT, pepeca são invenções novas e hoje extremamente populares nas conversas, a gente teve aí o desaparecimento de expressões como beijocas e pitula, que, acredite ou não, estavam entre as mais usadas lá por 2015. Nessa mesma análise, a gente percebeu como as mulheres têm mudado o seu jeito de se expressar. Em 2015, elas costumavam falar sobre pescoço, beijinhos, ousadia, chaninha. Em 2021, as expressões estão, digamos assim, cada vez mais fortes. Eu espero que essa nossa conversa tenha dado algumas ideias para vocês aí assistindo a gente, mas antes de mergulhar de cabeça, eu só queria dar uma última dica, na verdade, um aviso sobre um erro comum entre as pessoas que estão começando na análise de dados. Cuidado para não confundir correlação com causa. Vou dar um exemplo para esclarecer. Digamos que você recebe um relatório mostrando que desde que começou a fazer publicidade no rádio, as vendas do seu e-commerce aumentaram bastante. E aí decide dobrar o investimento nessa mídia. Só que dessa vez as vendas não crescem. O que aconteceu? Geralmente, o gasto em uma mídia está relacionado a uma expansão geral nos investimentos em publicidade. E muito provavelmente foi alguma outra coisa nesse mix de marketing que deve ter causado o aumento que você notou. Por isso, cuidado para não se precipitar nas conclusões. Legal, então é isso, gente. Continue aproveitando as palestras do Sex Summit 2022 e bons negócios. Tchau, tchau.